Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre um assunto que é referente à base de cálculo dos honorários na Justiça do Trabalho. Mas antes, eu queria explanar para vocês a respeito da fase de execução trabalhista. Vamos imaginar o seguinte, reclamante ingressou com a reclamação trabalhista, reclamada apresentou contestação, teve a instrução, veio a sentença, o juiz condenou a reclamada a, por exemplo, pagar FGTS, 13º salário, férias, hora extra, adicional noturno, enfim. Reclamada recorreu, o reclamante também recorreu, e o TRT manteve a sentença, TST também manteve a sentença, o processo baixou para a vara de origem para apresentar cálculos, para começar o quê? A fase de execução. Bem, essa sentença, ela fixou as verbas devidas ao reclamante, incluindo os honorários advocatícios. E aqui vamos colocar que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Beleza? Bem, o processo baixou, as partes elas vão ter que liquidar essa sentença. Por quê? Que nem eu falei para vocês, a sentença ela não fixa o valor da condenação. Ela não tem o objeto, ela não individualiza o objeto da execução. E aí, o artigo 879 da CLT diz o seguinte, olha só. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou artigos. Eu deixei aqui grifado cálculo, em negrito cálculo, que é para facilitar a explicação que eu vou... e até o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, então, as partes elas vão ser intimadas para apresentar os cálculos. As partes, elas têm que apresentar o cálculo de forma completa, inclusive da contribuição previdenciária que vai incidir, tá bom? E aí, as partes intimadas apresentaram os cálculos, o juiz vai intimar as partes para quê? Para cada uma poder fazer as impugnações que entenderem pertinentes. Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias úteis, para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Ou seja, as partes ela têm o direito de impugnar ou não. Se elas entenderem por bem, elas fazem impugnação. Caso contrário, elas não fazem, mas fica precluso esse direito de poder impugnar a conta da parte contrária. E aqui eu coloquei o parágrafo 6º, por quê? Pode acontecer dos cálculos ou serem complexos ou ter uma divergência muito grande. Então, o reclamante apresentou um cálculo de 300 mil, a reclamada apresentou um cálculo de 50. Tem uma divergência muito grande. Então, o juiz ele vai nomear um perito para poder fazer os cálculos. E, feito isso, o juiz, as partes também vão ser intimadas para poderem se manifestar a respeito do cálculo apresentado pelo perito, e o juiz vai homologar os cálculos do perito através da sentença de liquidação. E aqui, gente, só fazendo um parênteses, aqui no município que eu advogo, que eu sou procurador, o que acontece? O juiz ele dá um despacho falando para a reclamada apresentar os cálculos. Nós somos órgãos públicos, nós somos órgão público, né, o município. E o que acontece? A gente tem, às vezes, 30 ou até 60 dias para poder apresentar esse cálculo, tá certo? Eu só estou fazendo esse parênteses porque caso vocês advoguem aí pelas cidades do interior ou de São Paulo ou de qualquer estado aí do Brasil, pode ser que tenha alguma diferença nessa parte de fase de execução, tá? Na hora que vai liquidar a sentença. Bem, e aí vamos aqui usar um exemplo para vocês poderem entender. Vamos imaginar que o juiz ele homologou a sentença de liquidação e fixou um montante de 20 mil reais, sendo 10 mil de crédito do reclamante, 2 mil do INSS do empregado e 8 mil do INSS do empregador. E como os honorários tinham sido fixados em 10% do valor da condenação, o juiz fixou aqui em R$ 1.200. Por que R$ 1.200? Veja só, o juiz ele pegou os 10 mil do valor do crédito do reclamante, os 2 mil do INSS do reclamante e deu um total de 12 mil. Multiplicado por 10%, R$ 1.200 de honorários advocatícios. A pergunta é, esse cálculo está correto ou não? Qual que é a base de cálculo? É justamente essa,
só incluindo aí o INSS ou até os descontos fiscais aí do reclamante, ou engloba tudo, ou seja, a condenação como um todo, no caso aqui R$20 mil. Olha só, entendimento do TST, OJ 348 da SDI 1 do TST, honorários advocatícios, base de cálculo, valor líquido, Lei 1060 de 5/2 de 1950. Essa lei aqui, a 1060, é a antiga lei da justiça gratuita. Olha só, os honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 11 da parágrafo 1º da lei 1060 de 5/2 de 1950 devem incidir sobre o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Então, só pela redação da OJ 348, esse cálculo aqui que o juiz fez, esse montante que ele fixou, está errado. Aqui, o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar 20 mil vezes 10%, igual a R$2.000 de honorários advocatícios. Correto? Então, pela redação da OJ, é isso daqui. E a jurisprudência do TST dava, de fato, essa interpretação. Olha só. Vou ler só a parte que tem em negrito. A questão, vou começar aqui de cima para poder facilitar. A questão da base de cálculo dos honorários advocatícios não comporta mais discussão nessa Corte Superior, porquanto pacificada pela edição da orientação jurisprudencial 348 da SDI 1 do TST, que consagrou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, incluindo, quanto a estes, a cota devida pelo empregador. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui em cima, eu incluí a cota do empregador, que é no valor de R$8.000. Ou seja, R$20.000, montante total. Valor dos honorários, 10% sobre esse montante, que dão R$2.000. Tá bom? E olha só, mais uma jurisprudência para vocês. Essa aqui é uma jurisprudência de 2016, a primeira. A primeira da segunda turma do TST. Essa daqui diz a seguinte, tem o mesmo entendimento. Olha só. Na hipótese, o Tribunal Regional asseverou ser devida à exclusão da cota parte de contribuição previdenciária da reclamada na base de cálculo dos honorários. Aqui, o tribunal já começou a mudar o seu entendimento. Já falou assim, olha, tem que descontar a cota parte do empregador. Então, aqui, o Tribunal Regional, que é o Tribunal da Terceira Região, já começou a entender diferente. Mas aí vem o TST e diz o quê? O entendimento dessa Corte Superior, consubstanciado na orientação jurisprudencial número 348 da SDI 1, é no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios a ser apurado em liquidação de sentença é sobre o valor líquido da condenação, sem os descontos fiscais e previdenciários, recurso de revista conhecido e provido no particular. E aqui foi a primeira turma do TST, tá certo? Mas eu trago aqui para vocês o acórdão da terceira turma do TST nos autos desse processo aqui, que é um processo que oriundo da quarta região, do TRT4. Olha só. Ementa. Honorários advocatícios, base de cálculo, incidência sobre as contribuições previdenciárias, cota parte do empregador, OJ 348. O Tribunal Regional, quanto ao tema, assim decidiu. O reclamante afirma que os honorários de sucumbência devidos ao procurador da parte autora devem ser calculados sobre o valor bruto da condenação, tendo em vista os parâmetros estabelecidos no artigo 791-A da CLT e artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Assim, requer seja provido o recurso a fim de que a sentença seja reformada no item e determinado que o percentual de 15% de honorário de sucumbência devido ao seu procurador seja calculado sobre o valor bruto da condenação. Ou seja, ele quer a aplicação da OJ, em totum.
Aprecio. Inicialmente, destaco que a jurisprudência do TST e deste Tribunal Regional formaram-se no sentido de que a base de cálculo é composta por todas as parcelas da condenação, na sistemática de cálculo prevista na OJ 348 da SDI 1 do TST e da súmula 37 deste regional, a saber, aqui ele copiou a OJ 348, a qual eu já li para vocês, e ele também colacionou aqui a súmula número 37 do regional. Honorários de assistência judiciária. A base de cálculo, os honorários de assistência judiciária são calculados sobre o valor bruto da condenação. E aqui ele finaliza. Neste contexto, sopesadas tais circunstâncias, dou provimento ao recurso do reclamante para determinar que a base de cálculo dos honorários do seu patrono seja composta por todas as parcelas da condenação, na sistemática de cálculo prevista na OJ 348 da SDI 1 do TST e da súmula 37 do regional. Bem, ou seja, a OJ 348 ela não difere a cota parte do empregador quando ela proíbe a dedução dos descontos fiscais e previdenciários na base de cálculo dos honorários. Ou seja, ela fala, não tem que descontar nada, tem que calcular tudo. É o montante bruto da condenação, é o valor total. Se são 100 mil reais de condenação, pouco importa se 50 mil é de INSS ou 10 mil, não importa. Vai pegar tudo e vai aplicar a porcentagem dos honorários que foram fixados na sentença na fase de conhecimento e vai aplicar sobre o valor bruto. Tá certo? Bem, e aí a terceira turma do TST vem e diz o quê? A interpretação exposta pelo texto da OJ 348 da SDI 1 expressa bem a compreensão deste relator, pois todos os valores ali elencados, inclusive os descontos fiscais e previdenciários, resultam do processo judicial concreto e, portanto, do labor do profissional despendido pelo advogado. Aqui ele está falando, olha, o advogado trabalhou, todo aquele valor é trabalho dele, então tem que condenar. Porém, a SDI 1 do TST alterou o entendimento sobre o assunto, aduzindo que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários atinentes ao reclamante, excluída a cota à parte do empregador. Entende a SDI 1 desta corte que a destinatária da cota patronal será a União, sendo calculada a parte do montante executado nos termos do artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal. E aqui eu transcrevo para vocês esse dispositivo. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 199, inciso 1A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Ou seja, qual é o entendimento do TST atualmente? Olha só. Esta corte fixou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários atinentes ao reclamante, excluída a cota à parte do empregador. A exclusão da cota à parte do empregador resulta de interpretação recente da STI 1 do TST, por maioria de votos, a qual, sendo reiterada, passa a prevalecer na jurisprudência do TST. Ou seja, há uma nova interpretação da OJ 348 da SDI 1 do TST. Tá? Esse aqui foi um julgado de 2021, esse aqui 2021, da terceira turma, certo? Ou seja, atualmente, o entendimento qual que é? É de que a base de cálculo dos honorários advocatícios ela é composta pelo valor da condenação sem a dedução dos descontos fiscais previdenciários referentes ao reclamante, excluída a cota à parte do empregador. Então, voltando lá para o nosso exemplo, o que vai acontecer? Esse cálculo aqui está errado e a homologação pelo juiz da primeira instância, no nosso exemplo, que ele pegou os 10 mil, que é a condenação
que é o crédito do reclamante, mais os 2.000 do INSS, que é a cota parte do empregado, somou, multiplicou por 10%, que foi o valor dos honorários fixados na sentença de primeira instância, deu um valor de R$ 1.200 de honorários advocatícios. Então, hoje, qual que é o entendimento do TST? Vamos voltar lá para baixo para deixar bem fixado para vocês. É de que a base de cálculo dos honorários advocatícios é composta pelo valor da condenação sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários referentes ao reclamante, excluída a cota parte do empregador. Tá certo? Entendido? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.